Seja muito bem-vinda ao meu canal, bem-vinda ao nosso cantinho. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como você pode, de uma maneira fácil, montar o seu cronograma da casa, o seu cronograma de limpeza, para que você não fique perdendo muito tempo limpando a sua casa, né? Quando a gente vê, já passou horas e horas e a gente tá lá na faxina. Então, a casa, ela é muito fácil da gente se distrair e acabar perdendo horas. Começar limpando uma coisinha e quando você vê, você já tá lá pendurada na escada, limpando o teto. Eu sei bem como é isso. Então, eu quero conversar isso com vocês hoje. Quero ensinar pra vocês como a gente pode montar um cronograma bem fácil. Peraí, deixa eu tomar só uma aguinha aqui pra gente continuar. Como a gente pode montar um cronograma bem fácil, de uma maneira descomplicada e que você consiga seguir no seu dia a dia na sua casa. Caso você tenha diarista, eu não tenho aqui em casa, sou eu mesma que faço tudo, também vai te ajudar. Então, às vezes a gente contrata alguém para ajudar a gente e a pessoa não faz da forma que a gente esperava, também você pode usar o seu cronograma para criar uma estratégia para sua diarista também. Mas aqui em casa, e eu vou falar mais para as meninas também que limpam sozinha a casa, igual eu. Aqui em casa eu faço tudo sozinha. Então eu não tenho ajuda de faxineira, de diarista, claro, meu marido me ajuda, mas não tem uma pessoa contratada para me ajudar na casa. Bom, vamos começar. Eu quero que vocês entendam que não é difícil, tá? E vocês vão ver como fica muito mais fluido a rotina de vocês, criando realmente um cronograma certinho, né? É bem simples, de verdade, e a gente consegue, dessa forma, economizar tempo para nossa vida. Então, gastar tempo de verdade com nossa família, não com a casa, porque a casa é como enxugar gelo. Então, você vai lá, você lava a louça, você limpa o chão, esfrega o chão, amanhã já vai estar tudo sujo novamente. Então, é uma coisa que você faz e você tem que fazer o tempo todo. Então, na minha concepção, quanto menos tempo a gente gastar com a casa, melhor, né? Eu tenho essa visão e é dessa forma que eu sigo aqui em casa. Eu prefiro ter tempo com meu marido, com a minha família, com o meu trabalho, com meus projetos, do que ficar lavando louça, limpando casa, né? Então a gente tenta otimizar nosso tempo e deixar da forma mais simples e rápida possível. Bom, vamos começar. Eu quero que, primeiramente, você pense na planta da sua casa, que você pense nos cômodos da sua casa. Você vai separar a sua casa em 5 zonas. Claro que se a sua casa for menor, eu moro num apartamento. Um apartamento de mais ou menos 80 metros quadrados. Não é tão pequeno, mas se você mora numa casa que tem muita área externa, você vai ter que dividir essas zonas estrategicamente muito bem, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o meu curso que eu ensino vocês a montar o cronograma da casa de vocês. E eu também disponibilizo um PDF com o seu cronograma, para você montar o seu cronograma. Eu acho que o cronograma é muito individual para cada pessoa, então como aqui eu moro num apartamento, pode ser que aí você more numa casa muito maior que a minha. Então vamos lá. 5 zonas. Você vai pensar primeiro em 5 zonas. Eu vou falar para você como eu dividi aqui em casa para você ter uma noção e fazer aí na sua casa também. A primeira zona da minha casa é a cozinha. Como a cozinha ela dá mais trabalho, você gasta mais tempo limpando a cozinha, né? Por conta dos eletrodomésticos, dos armários. Então eu separo a cozinha como a zona da cozinha só, separada, sem outros cômodos juntos. Então eu indico que você faça isso também se você conseguir na sua casa. Se a sua casa não for tão grande, deixar a cozinha única, o único cômodo da zona. Então a zona 1 aqui da minha casa é a cozinha. A zona 2 da minha casa é a minha sala e a minha varanda. Então a minha sala e a minha varanda são a zona 2. A zona 3 da minha casa são os meus quartos, que eu tenho 2 quartos aqui. A zona 4 da minha casa são os banheiros, que eu tenho 2 banheiros. E a zona 5, a lavanderia. Então, você pode fazer dessa forma. Distribua as zonas de uma forma que as tarefas fiquem parecidas no quesito de tempo. Então, que você gaste mais ou menos o mesmo tempo. Então, o tempo que eu gasto para limpar a cozinha é mais ou menos o tempo que eu gastaria para limpar minha varanda e minha sala. Então, faça dessa forma, de uma forma que você gaste o mesmo tempo com as zonas. Não coloque, por exemplo, a sua cozinha junto com
2 banheiros, entendeu? Então, dessa forma, meus banheiros aqui são pequenos, então eu deixo meus 2 banheiros juntos, separados. Dessa forma você consegue otimizar e fica bem mais prático, tá? Então você vai dividir em 5 zonas da sua casa primeiramente. Então pode ir fazendo comigo, pega o seu caderno aí se você tiver já e anota já as suas zonas da sua casa. Próximo passo, você vai pensar nas tarefas diárias da sua casa, ou seja, tarefas que você tem que fazer todos os dias, tá? Aqui em casa, o que eu faço todos os dias? Eu tenho que regar as plantas todos os dias, eu tenho que cuidar do meu cachorro e do meu gato todos os dias, então eu troco o tapetinho, coloco comida, limpo a areia do gato. Então você tem que pensar em tarefas que você faça todo dia. Lavar a louça é uma tarefa que você faz todo dia, manutenção no banheiro é uma tarefa que você faz todo dia. Então você pensa em tarefas e faça uma lista dessas tarefas que você faz todo dia. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês do meu cronograma. Eu coloquei o que eu faço. Eu arrumo as camas. Arrumar as camas também é uma tarefa diária, certo? Eu coloquei aspirar a casa, porém, aqui em casa eu faço um pouco diferente. Como aspirar a minha casa dá muito trabalho, porque eu tenho um gato e um cachorro e tem muito pelo aqui em casa, então eu dividi a casa em 2. Então um dia eu aspiro uma parte, no outro dia eu aspiro a outra parte. Então assim pra mim fica bem melhor para não ficar sobrecarregada. Então você tem que pensar isso na sua casa também. Às vezes eu te passar uma receita pronta não vai funcionar para você. Então você tem que pensar como tá a sua casa. Eu disponibilizo por dia 2 horas para limpar minha casa. Então, isso é o máximo. A sua manutenção, ela tem que ficar no máximo 1h30, tá? No máximo 1 hora, 2 horas. Não pode passar de 2 horas a sua manutenção. Se tá passando de 2 horas, tem alguma coisa errada. Ou você tá demorando demais para fazer as tarefas da casa, então é bom a gente estudar como a gente pode otimizar esse tempo. Ou é a hora de fazer uma mudança estrutural. E aí, vocês podem achar um pouco esquisito, né? Como assim, Lara, uma mudança estrutural? Talvez mudar de casa, né? Eu não conseguiria morar numa casa grande sem ter ajuda. Esse apartamento aqui é o que eu consigo manter e é o que eu quero, entendeu? Se você não quer gastar 4 horas por dia limpando a sua casa, você tem que entender a sua realidade. Eu não gosto muito de ter faxineira. Além da gente economizar um dinheiro, óbvio, fazendo as coisas nós mesmos, né? Eu não gosto muito de ter pessoas na minha casa, mas isso é uma questão minha, né? Depende de cada pessoa. Eu sou muito assim, fechada com a minha família, eu não gosto, não por não confiar na pessoa, nada disso, mas porque eu gosto de me sentir à vontade na minha casa. Pode ser que você seja diferente de mim, né? Então, eu tenho familiares, minha avó, por exemplo, sempre teve faxineira todos os dias. Mas pra minha família, o que eu penso, pra mim eu prefiro não ter faxineira, ou se eu tiver algum dia, ter o mínimo de dias possíveis. E eu gosto disso, de ter intimidade com meu marido, de ficar confortável na minha casa mesmo. E às vezes com alguém que eu não conheço, enfim, mesmo que não tenha nada a ver, eu entendo que não tem nada a ver, eu já tive também diarista super tranquilo, mas eu prefiro assim, sabe? Então é um momento da minha vida agora. Então vamos lá, você vai fazer a sua lista de tarefas diárias, limpar mesa, bancadas. Então, todos os dias eu limpo a bancada da cozinha, né? Tá sempre sujo, tem que limpar. O rack aqui de casa, tem esse rack aqui em casa que ele suja muito, por quê? Porque o meu gato dorme em cima do rack, então fica com muito pelo, assim, fica um tapete de pelo. Então você tem que pensar na sua casa, né? Provavelmente na sua casa você não teria que limpar o seu rack todos os dias, porque seu gato não dorme em cima, ou talvez você nem tenha gato. Mas aqui em casa eu sei que suja bastante por conta do meu gato. Então você vai fazer a lista ali de lixo, aspirar a casa, arrumar a cama. Tô olhando aqui pra minha lista. Fez a sua lista diária, então agora você tem a sua lista de tarefas diária e você tem a sua lista de zonas, que você dividiu a sua casa em 5 zonas, certo? Vamos lá. Agora, você vai pegar cada zona da sua casa que você separou, as zonas de 1 a 5, e você vai fazer uma lista de tarefas
de cada zona. Deixa eu pegar aqui pra eu ler pra vocês o que eu fiz da minha. Você vai fazer uma lista de tarefas de cada zona. Então, por exemplo, você vai pegar a sua cozinha, no caso a minha zona 1, depende do que você vai querer, que vai ser as suas zonas, como você vai montar para sua casa. Mas a minha cozinha é a zona 1. Então, eu faço uma lista de tudo que eu preciso limpar na minha cozinha. Então, limpar armários, interno e externo, limpar gavetas, queimadores e grades do fogão, micro-ondas, lixeira, prateleira de temperos. Aqui eu tenho uma prateleira de tempero que suja bastante. Porta, maçaneta, paredes, teto, interruptores, rodapés. Limpar eletrodomésticos, sabe aqueles eletrodomésticos que ficam no armário por anos e vai dando aquela crosta assim? Então, uma vez por mês, você vai passar por todos os cantos da sua cozinha. Exaustor, forno, pia e bancadas, lavar o piso, lâmpada e lustre. Então, você vai fazer essa lista para cada zona da sua casa. Então, eu tenho aqui minha cozinha, eu fiz a lista. Você vai fazer a lista para cada uma das zonas, tá? Então, por exemplo, a minha sala, aspirar o sofá, limpar os armários interno e externo, limpar o rack, limpar objetos do rack, lâmpadas e lustres, paredes e teto, rodapés, TV, interruptores e lavar o chão. Então, você vai fazer isso, você vai fazer uma lista. Se você quiser entrar aqui no cronograma, no meu cronograma, eu vou te dar já uma lista de tarefas que você pode digitar também, colocar outras tarefas para você montar o seu próprio cronograma, tá bom? Então, você vai fazer essa lista. Vai fazer essa lista bem completa. Entra no cômodo, olha cada detalhezinho, cada coisinha de cima a baixo. Bom, agora você já tem as suas tarefas diárias. Você tem... Meu gato tá mexendo na areia dele. Vocês vão ouvir um barulho de fundo, talvez. Você vai ter as suas tarefas diárias. Você vai ter as suas tarefas por zona. E você vai pensar também em tarefas semanais. O que eu tenho de semanal aqui na minha casa para eu dar de exemplo para vocês, né? Toda segunda-feira é o dia que eu troco roupa de cama. Então já tá fixo no meu cronograma. Segunda-feira é dia de trocar roupa de cama. Tem gente que prefere fazer no final da semana, tipo sexta-feira. Tem gente que prefere fazer no começo, igual eu, segunda-feira. E você escolhe o dia que você vai trocar roupa de cama. Então, trocar roupa de cama é sempre de segunda-feira aqui em casa. De domingo é um dia que eu arrumo meu cronograma. Então, eu faço meu cronograma da casa. Eu faço o meu cardápio, lista de compras da semana. E faço o meu cronograma de roupas, tá? Eu tenho o meu cronograma de roupas também, que eu faço de lavanderia. Então, todo dia eu lavo roupa também. Aí eu tenho o meu cronograma separado de lavanderia. Cada dia eu lavo uma categoria. Então, um dia eu lavo roupa branca, outro dia eu lavo pano de chão, outro dia roupa de cama, enfim. Aí eu monto o cronograma certinho, que eu ensino vocês também no meu cronograma, que tá aqui embaixo no link da descrição, se vocês quiserem comprar, tá? Bom, vamos lá. Depois que você fez sua lista de tarefas de cada zona, a sua lista de tarefas diária e a sua lista de tarefas semanais, a gente vai entender como tudo isso vai funcionar. Então, a lista de tarefas diária é meio óbvio, né? Vocês já entenderam que é para fazer todo dia, ou como aqui em casa algumas coisas eu faço um dia sim, um dia não. Então, tem dia que eu aspiro aqui a parte da frente da casa, tem dias que eu aspiro a parte do quarto, dos banheiros. Depende muito da sua casa e como você vai querer. Então, eu também tenho o cronograma de manutenção. Mas são tarefas praticamente diárias. E as tarefas semanais também ficou óbvio que vai ser o dia que você definir ali da semana que você vai fazer aquela tarefa. Agora, a gente vai entender como vai funcionar as zonas. Então, eu pedi para vocês dividirem a casa em 5 zonas, certo? Como a gente vai fazer? Cada semana você vai se dedicar para uma zona da sua casa. Isso é um pouco do método Fly Lady, não sei se vocês conhecem. Eu conheço o método Fly Lady, já apliquei um pouco na minha casa, mas criar o meu próprio cronograma, como eu ensino vocês também, para mim fez muito mais sentido. Então, tô ensinando aqui para vocês como vocês podem fazer. Eu acho o método Fly Lady legal, muito bom, mas pra mim não funcionou tão bem, né? Por algumas questões de adaptação mesmo, né? Então eu fiz o meu próprio cronograma e tô ensinando aqui pra vocês como você pode fazer o seu também. Então, como você vai fazer? Cada semana vai ser dedicada a uma zona. E aí você pode fazer de duas formas. Por exemplo, zona 1, cozinha. Você pode pegar as tarefas da cozinha e dividir, por exemplo, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, como você quiser.
Então, você vai colocar 3 tarefas por dia, 2 tarefas, dependendo de como for a sua quantidade de tarefas. Ou você pode pegar um dia da semana, por exemplo, sábado, se você quiser, e se dedicar só para aquela zona. Então, você vai manter a manutenção os outros dias da semana, e um dia na semana você vai fazer só aquela zona. Então, aí você vai limpar a sua cozinha de cabo a rabo e vai ficar algumas horas lá, né? Provavelmente aqui em casa eu gastaria talvez umas 4 horas, né? Umas 3 horas e meia, 4 horas. Eu prefiro dividir as tarefas por dia, mas isso é muito pessoal, depende da sua rotina, como você quer. E eu coloco as tarefas por zona, no máximo meia hora por dia. Então eu tenho a minha manutenção de 1h30, às vezes até menos, às vezes dá 1 hora, depende muito. Mas de 1 hora a 1h30 de manutenção. E meia hora é a minha zona, minha tarefa da zona. Então é assim que funciona. Você vai montando ali as suas tarefas e vai fazendo por dia. Ou você pega um dia e faz tudo daquela zona. E aí a gente vai ter 5 semanas. Então, você vai, cada zona, uma semana. Quando acabar as 5 semanas, então vai dar um mês e uma semana, você vai voltar para a zona 1 e assim continuamente. Pra mim, ficou muito mais simples. Por quê? Por exemplo, aqui, eu tenho uma porta de vidro aqui na minha varanda. Vocês estão entre a minha varanda e a minha sala. Eu tenho uma porta de vidro aqui, e aqui no vão da porta acumula muita sujeira de pelo, sabe? Então eu vi aqui e eu fico tranquila, porque eu sei que quando chegar a hora dessa zona aqui, da minha varanda, eu vou limpar. Então eu não fico naquele desespero de ter que fazer tudo, entendeu? Então eu vejo, por exemplo, alguma gaveta minha que tá com pó, alguma coisa assim, eu já fico, você espera um pouquinho aí, espera um pouquinho, que daqui a pouco eu vou voltar em você. Daqui 2 semanas eu volto aí pra te limpar. E eu foco no que eu tenho que fazer. A gente tem que entender que não vai ser perfeito, nem se a gente tivesse uma diarista, né? Não vai ser perfeito, não tem como estar tudo sempre brigando o tempo todo. Ainda mais se a gente tem outras tarefas mais importantes. A gente tem que entender a nossa pirâmide de prioridade, né? Às vezes a gente acorda sem estratégia do nosso dia, do nosso tempo, porque o tempo é uma coisa que não volta. Se você gasta 4 horas por dia fazendo tarefa doméstica, você dorme 8, então você tem 16 horas no seu dia acordado. 4 horas dessas 16 você passa fazendo tarefa doméstica. Ao final da sua vida, você passou 25% da vida fazendo tarefa doméstica. Então, assim, pra mim isso é muito. Pra mim isso é muito. Então eu prefiro reduzir para no máximo 2 horas e ir fazendo dessa forma. Eu entendo que não vai estar sempre tudo perfeito, mas tá um ambiente saudável, um ambiente que a nossa cabeça tá leve, não tá uma bagunça, não tá nada zoneado, mas também não fico me cobrando ao extremo, porque eu também trabalho, eu também tenho minha família, então a gente tem que ter nossas prioridades. Quando eu acordo, a minha prioridade é sempre minha família. Eu não vou deixar de ficar até tarde com meu marido assistindo série algum dia no final de semana, porque eu tenho que lavar a louça do nosso jantar. Esquece, isso não rola aqui em casa. Então, por exemplo, o método Fly Lady é o que eu tava falando pra vocês, né? Ele tem uma série de tarefas obrigatórias que você faz todos os dias, né? E uma dessas tarefas é a pia brigando à noite. Na minha rotina, não encaixaria isso. Não encaixaria, porque tem dias que eu não quero deixar a pia brigando à noite. Porque eu quero ficar com meu marido à noite e eu não quero lavar a louça. Então, porque a gente vai jantar, a gente vai ficar junto e eu não vou largar tudo pra ir lá limpar a pia, arrumar o fogão, não. Então vai ficar, no outro dia de manhã eu arrumo. Por isso que o método Fly Lady não foi tão legal pra mim. Porque essas tarefas obrigatórias não necessariamente encaixam na minha vida. Então pode ser que eu não queira deixar todo dia à noite minha pia brigando. E tá tudo bem, sabe? Essa é a minha casa, minha rotina, meus hábitos. Então, pra mim, a minha prioridade é a minha família. A minha maior prioridade é a minha família. E a minha saúde. Então, eu não vou deixar de ir na academia, de cuidar de mim. Então, a minha saúde e minha família são as minhas prioridades. E depois vem o trabalho com a casa e essas outras coisas que são tarefas de ocupação. Então,
Eu acho muito importante a gente entender isso também, sabe? A nossa pirâmide de prioridades. Não ficar gastando tempo à toa com a casa, que a gente podia estar fazendo outras coisas muito mais importantes para nossa vida. Entender que nem tudo vai estar sempre brigando e perfeito e tá tudo bem, não tem problema nenhum. E a casa tem que ser para você e para sua família. Então, não, a minha intenção não é ter a casa do Pinterest perfeita, não, é ter uma casa funcional para mim, pro meu marido, pra nossa família e é isso. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso também. Bom, então acho que eu consegui passar para vocês como vocês podem montar o cronograma de vocês por zonas, com tarefas diárias e tarefas semanais. Digamos que você foi viajar, eu também agora no carnaval, a gente foi pra praia, um pouquinho antes a gente ficou 5 dias viajando também, e eu não fiz nada na casa. Quando a gente volta, meu gatinho ficou aqui, então vieram cuidar dele aqui em casa, então tava cheio de pelo, porque ele deita em todos os lugares, e vem poeira, mesmo que a gente não esteja aqui, fica sujo. Então a gente ficou alguns dias sem limpar, mas mesmo se a gente não estivesse viajando, né? Aconteceu algum imprevisto, eu não consegui fazer meu cronograma, pode acontecer, né? Essa é a vida, né? A gente tá vivendo. O que eu faço? Eu simplesmente volto, mas eu volto sem deixar passar das 2 horas. Então pode ser que a minha manutenção aquele dia exigiria de mim 3 horas, porque tá muito sujo, então eu tenho que limpar muitas coisas, tenho que passar pano, eu não passo pano todo dia também, então eu tenho que passar pano, tá muito sujo. O que eu faço? Eu faço o que dá em 2 horas. O que dá em 2 horas. No outro dia eu também faço o que dá em 2 horas. Chega uma hora que começa a se acertar de novo, sabe? Então é isso. Eu acho que o mais importante é colocar um tempo limite. Colocar um tempo limite e não passar daquele tempo. Muito importante a gente fazer isso, pra não se perder, sabe? Não se perder e quando você vê já passou o dia e você tá lá limpando. Bom, meninas, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o meu cronograma. Se vocês quiserem aprender como montar o de vocês também, eu dou mais ensinamentos lá é o método completo, né? Então, e também forneço em PDF para vocês imprimirem e fazerem o seu próprio cronograma em casa. Então já tem tudo lá bonitinho para vocês. Muito obrigada, não esqueça de se inscrever aqui no canal e até o